Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder, nesse dia, celebrar com você a palavra de Deus. Neste sábado, muito especial para todos nós, é o último sábado do mês. Falar a você que nós estamos de 7 às 19 no relógio de oração, como acontece todo o último sábado de cada mês. Temos também, nesse sábado, o culto jovem, a partir das 19 horas, só que nesse final de semana, sexta, sábado e domingo pela manhã, nós estamos celebrando o DIP, um seminário DIP de orientação, de direcionamento, mais uma vez nesse ano, como todo, com a palavra de Deus, com a base da palavra de Deus, não poderia ser diferente, porque aqui é uma igreja, enfim, e com certeza com um aprendizado para todos nós que vamos participar. Lembrando também que nós temos no domingo pela manhã, às 9 horas, a EBD, Escola Bíblica, e temos às 18 horas e 30 minutos nosso culto de celebração. Em sendo o último domingo do mês, nós temos um momento especial de oração pelos aniversariantes e também pelos casais que estão completando período de casamento, aniversário de casamento, enfim, um bom momento para celebrarmos ao Senhor. Eu gostaria de convidar você para nesse domingo, no culto, estar com a gente, para a gente poder celebrar a vida de um aniversariante da sua casa, de alguém que está completando aniversário de casamento, enfim, venha, vamos participar e vamos juntos vivenciar essa bênção de Deus para nós, que a glória de Deus, que a graça, a unção do Senhor esteja presente aí na sua vida. Para você que gostaria de vir, nós estamos aqui na Via Expressa, temos templos também no loteamento São Jorge, em Conselheiro Paulino, loteamento Califórnia, também em Conselheiro Paulino, em Rio Grandino, loteamento Maringá, nós temos templo também em Bom Jardim, junto ali ao centro, em frente ao colégio, na rua de baixo. Nós temos em Córrego Dantas, nós temos templo em Mariana, temos templo também em Nova Suíça, templo no loteamento Nosso Sonho, nós temos templo em São José do Ribeirão, que nesse final de semana, inclusive, estamos celebrando o 17º aniversário, a festa, uma celebração de tempo da igreja naquele local. Temos lá um templo bonito, espaçoso, para celebrarmos juntos ao Senhor. Nós vamos estar também glorificando a Deus nesse sábado. Hoje à noite estaremos glorificando a Deus com um número grande de pessoas nesse templo, celebrando ao Senhor. A banda vai estar lá tocando, vai ser muito bom mesmo. Eu teria a oportunidade de estar ministrando também a palavra de Deus. Nós temos templo em Âncora, em Rio das Ostras, nós temos templo também no sítio São Luís, aqui no Cônego, temos templo em Baté, São Paulo, Barra Alegre, município de Bom Jardim, temos templo em Lumiar, na Boa Terra, temos templo também em Varginha, templo em Terra Nova e também em Sumidouro. Quando eu estou relatando para você, não é para dizer, olha quanto tempo, nada disso, tem nada a ver com isso, é só para que você saiba, se você mora nesses lugares, adjacências, locais próximos, você tem acessibilidade. Senão, aqui no Templo Sede, como eu disse, na Via Expressa, esse longo muro que era verde, não é mais, o portão, o primeiro continua sendo, o segundo nem mais verde é só contornar o posto de gasolina, voltando, entra naquela agulha, naquela ruazinha do condomínio, e você já avista a entrada da igreja. Nós estamos nesse mês de outubro celebrando o subtema anual, e no caso mensal, Plenitude do Espírito. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3, quando Paulo, escrevendo à igreja, diz: portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porém, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, o conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outros, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Porém, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Estou lendo isso aqui porque isso é preciosíssimo. Os cessacionistas dizem que os dons cessaram com a igreja primitiva. A gente, para entender disso, primeiro, vale a experiência com Deus? Sim. Vale o que está escrito? Claro. Mas vale a razão pela qual a operação dos dons espirituais chegou à igreja. Por que veio? Por que chegou? Qual era a razão? Qual foi a razão? Continua sendo necessário? Qualquer teólogo iniciante sabe que os dons espirituais continuam sendo necessários e fundamentais para a vida da igreja. Claro, o Senhor Jesus disse: sobre a rocha edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, de que o Senhor municiou a igreja? Para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Nós podemos olhar a igreja como instituição, como templo, ou podemos olhar a igreja como povo, ajuntamento. E olhando como povo, eu vou lembrar que eu posso ser membro do corpo, que eu posso adorar a Jesus sozinho, mas não sou igreja sozinho. Então, quais são as necessidades de uma pessoa para ser igreja, para participar do corpo? Que tipo de luta espiritual cada um de nós ainda vive e vamos viver até o arrebatamento da igreja, e que nós precisamos das ferramentas divinas do Espírito de Deus na igreja para vencermos isso. E na igreja como um todo, mas na igreja, cada um de nós como membro do corpo. Nós continuamos e precisamos muito mais da operação dessas maravilhas. O problema é que por conta de muitos desmandos, muitas coisas erradas, muitas maneiras de pensar, de falar, de agir, que nem sempre edifica, traz transtorno. E muitos se aproveitam disso para combater contra Deus. E por isso não são sábios. Porém, indo às Escrituras e entendendo o que a palavra diz, que a promessa do Espírito Santo era para quem? Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz que está escrito que a promessa, conforme foi profetizado, diz respeito àquele povo que o Pedro estava falando naquele momento. Ele diz que era para aqueles que estavam longe e a tantos quantos o Senhor Deus chamasse. Então, a igreja sempre precisará e precisa do Espírito Santo com a sua manifestação. O que cada um faz disso é problema de cada um. Daí, retirar algo que é essencial para a vida da igreja e sua sobrevivência por causa dos desmandos, também é problema de cada um. Sendo que, nesses dons ou nessas manifestações, alguém diz assim: não, mas tem outras manifestações, sim, mas nenhuma delas descentralizadas desse eixo. Porque quando nós estudamos isso, eu gosto muito dessa matéria no discipulado, nós temos um curso contínuo há 20 anos chamado discipulado, está sempre num círculo de estudo, a pessoa pode entrar a qualquer momento que vai passar pelo ciclo de estudo. E, como eu disse, há 20 anos nós temos aqui na igreja e já centenas, por que não dizer milhares de pessoas já passaram por esse curso aqui. Eu gosto quando eles falam dos dons do Espírito, porque eles separam em 3 classes, tipo os dons de saber, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o dom de discernir os espíritos.
E eles também falam os dons de fazer ou de agir, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. E também o dom de falar, ou os dons de falar, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e a profecia. Gosto dessa classificação, desse jeito de entender. Achei muito interessante, acho muito interessante. Só que a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, há diversidade de dons, há diversidade de operações, porém é o mesmo Espírito que opera tudo em todos para aquilo que for útil. E nisso reside o propósito. Os dons do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Útil para quê? Para a nossa edificação, para a edificação da igreja, para estarmos cada dia firmados no Senhor, nos princípios da sua palavra, edificação das vidas, edificação das pessoas. Utilidade, qual a utilidade? Qual a razão dos dons espirituais? É para fazer algumas coisas que se veem por aí? Eu creio que isso é mais emoção do que outra coisa. E por que não dizer que se não tiver controle vira até carnalidade? Sou nascido e criado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e não existe nenhum mérito em relação a isso. Mas sempre estudei a palavra de Deus nesse assunto e, encerrando já, o versículo 11 diz: é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Porque senão seria uma Babel, não é verdade? E se há Babel por aí, é sinal que estão dando vazão a outro espírito. Porque onde o Espírito Santo opera não há confusão. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, de equilíbrio. E diz que é um só Espírito que opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer os dons. Então, o Espírito que vai vendo a minha necessidade, a necessidade de cada um, vai vendo a necessidade desta igreja, daquela outra, e vai operando segundo Ele quer fazer. Então, bem-vindo a essa realidade. Nós estamos vivendo nesse mês o foco disso, desse assunto, e com certeza será também foco da palavra do próximo domingo. Eu espero que essa graça, essa unção, essa sabedoria, essa orientação da palavra para todos nós e a experiência que o Espírito tem nos trazido, que sim edifique a nossa vida particularmente, mas também como um todo a vida da igreja. Então, qual a utilidade dos dons espirituais? É uma pergunta com a qual eu encerro esse momento e que é o tema dessa curta e simples ministração. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.